Vamos lá, então. Sexo. O sexo, não é mesmo? Ao longo da história, o patriarcado tentou definir não apenas como as mulheres deveriam vivê-lo, mas também como deveriam senti-lo, ou, muitas vezes, nem sequer senti-lo. O prazer feminino foi silenciado, marginalizado e até demonizado. E se ele pudesse ser uma experiência de conexão profunda, de libertação? É aí que entra o sexo tântrico. E é aí que entra o episódio do Dane-se de hoje. Tântrico, essa prática ancestral que desafia essa lógica do prazer rápido e do domínio masculino, colocando o corpo e a mulher no centro dessa experiência maravilhosa. Para entender um pouquinho mais esse mundo tântrico, eu convidei uma especialista em tântrica, sexo tântrico. E não é qualquer especialista não, viu, gente? Carol Teixeira, que é escritora, filósofa, mestra tântrica, estuda há mais de 20 anos o corpo como instrumento de prazer. Carol, seja muito bem-vinda. Saiba que eu tô atrás de você há muito tempo. Esse canal já existe há 1 ano e meio, até mais. E você sempre estava ali na minha lista top 1 de mulheres que eu gostaria de trazer no boteco para esse papo bem honesto e sincero que a gente precisa ter. Não tem as conversas difíceis? Essa, minha gente, vai ser uma conversa honesta, tá? Com você que tá aí, que ainda tem várias questões com sexo. Todo mundo tem, né? Todo mundo tem, né, Carol? Impressionante. Todo gente, mundo passa tem. o tempo e todo mundo tem. Sempre é um tabu. Às vezes até com pessoas que supostamente são muito livres, né? Muito esclarecidas. O sexo é um tabu impressionante. O corpo é um tabu. Você ainda tem algum tabu depois de mais de 20 anos estudando o sexo e estudando a coisa do tântrico? Eu vou te dizer que eu não tenho. Não tem? Nenhum. Nada que me falam, eu vou me chocar, né? Muitas pessoas passam pelos meus cursos, até pelas minhas mentorias. Nada que a pessoa me falar vai me chocar, porque eu acho que o sexo com consentimento, tudo no sexo, desde que tenha consentimento, é um terreno livre, né? É um terreno livre, é o lugar da arte, é o lugar onde tudo é possível, né? Eu fico pensando que você é gaúcha. Sim. Como eu. Somos. E o gaúcho é extremamente machista. Tem uma coisa do patriarcado, eu como gaúcha posso falar com propriedade, tá, gente? Tem uma coisa do patriarcado que ainda é muito forte, tem uma coisa do machismo que ainda é muito forte. Eu falo que, às vezes, quando você tem a cabeça um pouquinho mais aberta ou discorda daquilo, ou você vai embora, porque você não consegue conviver com aquela coisa muito tradicional, né? Como foi pra você, Carol? Porque você vem de uma família assim, extremamente... Eu venho de uma família tradicional no sentido mais amplo da palavra, não necessariamente uma família conservadora, né? Mas eu tive a sorte de ter uma mãe que foi a figura mais importante da minha vida, que me incentivou muito. Tanto que no meu segundo livro eu dediquei para ela, para minha mãe, que sempre me disse vai. Então ela sempre me disse vai. Quando eu falei quero fazer filosofia, todo mundo fazendo outras faculdades que dariam dinheiro, que dariam, né, uma segurança, eu cursei filosofia, né? Eu fui escrever meu primeiro livro com 20 anos, ela me incentivou. Tudo. Quando eu comecei a entrar no estudo... Eu era colunista de sexo da revista VIP, né? Eu fui da extinta revista VIP. Eu fui por 8 anos. E ela adorava minhas colunas polêmicas, assim. Ela adorava. Estava sempre elogiando, lia. Então eu acho que a figura da minha mãe foi essa ponte para a liberdade. Eu nasci com essa ânsia de revolução. Eu nasci com essa ânsia de liberdade, né? Então a minha mãe foi a ponte entre uma sociedade que é conservadora e essa minha ânsia de liberdade. Ela possibilitou muito isso. Então acho que tem essa figura central na minha vida. E aí, em que momento da sua vida você entendeu, você percebeu essa força do feminino em você? Como foi essa conexão? Falando, nossa, entendi, a força do feminino está aqui, Sim. Eu quero me conectar cada vez mais com essa força. Eu acho que tem a ver, de novo, já que a gente falou de família, né, de raízes, tem muito a ver com isso também. E a minha mãe, eu perdi meu pai quando eu tinha 4 anos. Então eu fui criada numa família de mulheres, né? Quando meu pai morreu, eu era criança e as minhas irmãs adolescentes. Então eu cresci com mulheres muito fortes. Minhas irmãs, que logo já se tornaram adultas,
e eram mulheres fortes. Minha mãe, aquela figura guerreira, segurando a família, fazendo o que for necessário para segurar aquela família. E a minha avó morava com a gente até os 8 anos. Então, imagina, era uma casa de mulheres, né? Para mim, o mundo era de mulheres superpoderosas. Eu demorei para entender, depois que eu fui entendendo, gente, o papel da mulher, o quanto ela é injustiçada, o quanto existe essa injustiça, essa disparidade entre homens e mulheres, o absurdo que é essa sociedade patriarcal. Mas eu cresci nesse ambiente que me deu a segurança necessária para enfrentar esse mundo patriarcal e para bancar o que eu queria, bancar as revoluções que eu trouxe. Então eu tive essa segurança nesse mundo de mulheres ali, esse acolhimento, né? E você... Muito lindo. É lindo mesmo. Você fala... Hoje em dia tenho a sensação de que tem uma palavra um termo que está muito comum, que é a conexão com o sagrado feminino. Então acho que tem muita gente falando, tentando explicar o que é o sagrado feminino, a importância de a gente se conectar com esse sagrado feminino. Mas você que trabalha há mais de 20 anos com isso e fala sobre o sagrado feminino, o que é para você essa conexão com o sagrado feminino da mulher? Eu acho que o sagrado feminino nada mais é do que a aceitação do poder no nosso corpo de mulher, né? A sociedade que a gente vive atropela muito a gente passa por cima dos nossos ciclos, quantas vezes a gente pretende manter uma linearidade que não nos é natural, a gente é cíclica, e quantas vezes a gente tem que estar lá trabalhando e sofrendo, né? Passa por cima, não considera o caráter cíclico da mulher, essa natureza, passa por cima do prazer feminino. Há pouquíssimo tempo que se fala de prazer feminino. Eu me lembro quando eu escrevia na VIP, que eu escrevia por volta de 2010, as pessoas não falavam tanto, as mulheres não falavam tanto de sexualidade, as pessoas não falavam tanto abertamente sobre o prazer feminino. Então até hoje estão tendo descobertas sobre o prazer feminino, né? Se a gente pensa na nossa linhagem, olha as violências que a nossa linhagem sofreu, e não é tão longe, a nossa mãe, nossa avó, né? Se a gente começa a analisar, é uma série de abusos sexuais, porque elas não conheciam o prazer delas. Então assim, se a gente começa a cavar na história, é desesperador. Então o que é o sagrado feminino? É a gente trazer essa consciência para o nosso poder do corpo. E sim, ele passa pela sexualidade. Não só pela sexualidade, mas sim pela sexualidade. Daí que o Tantra vem como... Eu uso o Tantra, né, de uma forma muito específica, como um instrumento de empoderamento do corpo. Porque eu acho que a gente se empoderou muito na mente. Sim. E muitas mulheres, a maior parte delas, não se empoderaram no corpo. Então, daí que o papo sobre o sagrado feminino, que parece uma coisa meio abstrata, se une com... É simplesmente a gente voltar, né, a olhar para o nosso corpo como sagrado, respeitar nossos ciclos, respeitar o nosso prazer, que é lindo, gente. Prazer é sagrado. E essa via da sexualidade, que não precisa do outro, é uma consciência da própria sexualidade, do próprio poder, né, que reside nessa sexualidade, nesse prazer, ele muda todas as áreas da nossa vida. E por isso que eu uso o Tantra como esse instrumento de revolução. Ou seja, você está dizendo que a gente não precisa de homens para sentir prazer. Podemos ter, homens são incríveis, quem se relaciona com mulheres são incríveis, pessoas, todos os seres são incríveis para, né, trocar, essas trocas são lindas. Mas a gente tem a capacidade de se satisfazer completamente e usar esse prazer, essa expansão, essa reza que é o orgasmo, para expandir todas as áreas da nossa vida. Isso é muito louco que o Tantra traz, né? Porque você, sozinha, se você domina esse despertar dessa energia e essa alquimia dessa energia, né, que o Tantra ensina, você consegue, inclusive, curar traumas em você. Jura? Totalmente. Não depende do outro. A gente aprendeu a delegar muito ao outro, né? O nosso prazer, a nossa cura. Então, por exemplo... Por onde que eu começo? Vamos pensar em algo básico, né? A Kundalini é a energia sexual vital criativa, que todos nós temos no nosso corpo. Ela reside no primeiro chakra, que fica na altura do genital. E essa é uma energia que tudo no Tantra quer despertar essa energia e levar para o topo da cabeça, né? Por que ela quer levar para o topo da cabeça? Porque quando essa energia sobe e ela desperta, ela passa pelos outros chakras. E é importante a gente falar disso no Tantra. Os chakras que são pontos energéticos que são conectados com várias áreas da nossa vida. Quando essa energia passa por esses pontos que são conectados com áreas da nossa vida, por exemplo, no baixo ventre tem o Swadhisthana, que é conectado com autoestima, com a nossa relação com a sexualidade, aqui
no centro aqui, bem no plexo solar, tem o Manipura, que é o teu poder pessoal. Eu posso, eu faço, eu aconteço aqui. Todos os chakras foram abalados pela sociedade patriarcal que a gente vive. Quando essa energia desperta, vai passando por essas áreas e vai curando, vai empoderando essas áreas. Então, no momento que essa energia chega no Swadhisthana, no baixo ventre, por exemplo, pensa, conectado com a nossa autoestima, com a nossa relação com a sexualidade. Se você tem um trauma, por que o Tantra às vezes cura trauma relacionado a abuso sexual? Esse é um exemplo. Por quê? Porque a gente desperta essa energia e essa energia ela é tão forte, tanto que em algumas linhas de Tantra ela é considerada uma deusa, né? Se você olha com um olhar mais devocional, ela é como se expulsasse esse trauma. Você vê ou sim, o teu corpo como um instrumento sagrado, um instrumento de conexão com o divino, com o infinito, com o sagrado. Então, eu já vi muitos traumas com abuso sexual serem curados em cursos meus. Pessoas que não tinham uma relação saudável com a sexualidade, que não conseguiam, porque foram abusadas, e a partir do Tantra, das experiências tântricas, elas conseguiram ultrapassar. Então, quer dizer, a gente tem a gente fala muito do tântrico, muito conectado com o sexo, mas vai muito além, né? O tântrico não é só o sexo em si, o prazer do corpo. Sim. Queria que você falasse, desmistificasse um pouquinho mais o que é o sexo tântrico. Boa pergunta, porque as pessoas veem muito, né, como conectado com a sexualidade e mais ainda conectado com a sexualidade com o outro, né? É o sexo tântrico. Sim. Sendo que o Tantra, existem meditações tântricas, algumas delas muito catárticas, que trazem respirações, movimentos e que te levam a chorar. Por exemplo, se você já viu meu Instagram, você viu que tem vídeos, né? Muitos vídeos dos meus retiros. E com frequência aparecem pessoas chorando muito, gritando, né? Então, eu gosto muito de trazer essas meditações no início dos meus retiros, que são meditações catárticas. São meditações que te fazem chorar, gritar. É uma liberação emocional para limpar o terreno do corpo. É meio que expulsar o que você precisa expulsar para trazer essa energia positiva no sentido amplo da palavra, né? Que é essa energia criadora, né? De mundos. Tem as meditações também mais sutis, o toque sutil, por exemplo, que é algo que você pode fazer em você, que é um toquezinho com a pontinha dos dedos, que você pode fazer em você e você vai fazendo esse toque e você vai mostrando para o corpo que ele tem tempo, tão importante para as mulheres, né? Nós que fomos apressadas e somos de tantas formas, no sexo também. Então, o toque sutil é uma forma de meditação tântrica que ela faz com que você traga certezas, novas certezas para o teu corpo. Você crave novas crenças só através do toque. Então, por exemplo, uma mulher que já foi apressada para ter orgasmo muitas vezes. Uma mulher que acha que demora muito para gozar porque o parceiro disse para ela. Exemplo. Você começa a trazer esse toque sutil para ela fazendo, ou outra pessoa fazendo, vai chegar um momento que não a mente dela vai entender, mas o corpo dela vai entender que ela tem tempo. Deve chegar alguém e vai dizer que ela demora, ela não vai nem ligar, porque ela ancorou essa crença nova no corpo dela. Então o Tantra, ele vai cravando, eu gosto muito dessa palavra cravando, porque nós tivemos cravadas em nós tantas coisas marcadas a ferro e fogo, tantos traumas, né? E às vezes não precisa ser necessariamente um abuso sexual, mas vários traumas de relacionamentos passados tóxicos, de coisa que a gente ouviu a mãe e o pai falar, a família, julgar, apontar o dedo, fecha as pernas, menina, tira a mão daí. Então o Tantra é essa ferramenta que traz para o teu corpo novas crenças. Então as crenças limitantes, elas não estão só na cabeça, elas estão no corpo. E o Tantra mexe nisso. Ou seja, fica difícil também para mãe que tem filho pequeno encontrar um prazer no corpo. Imagina. Na correria do dia a dia, você tem que realmente marcar ou sair de casa. Ou por isso que as viagens, às vezes, com o marido, com o namorado, são tão importantes para você poder realmente viver o prazer ali sem pressa, né? Não, e às vezes eu tenho uma aluna que se tranca no banheiro. Que ela fala, mamãe não pode, tá no banheiro tomando banho, é um banho longo, sim, é um banho longo. Ela faz o ritual que eu ensino, né, de autorização do prazer feminino. Então, assim, a gente tem que dar um jeito, porque é prioridade. Isso é interessante, eu ouço muito isso. Não, mas eu tenho marido, tenho filho, minha casa é cheia. Eu não tenho tempo. Mas as pessoas têm tempo pra ficar ali rolando no Instagram. Entendeu? Tem tempo pra tanta coisa, mas pra isso, por que a gente diz que a gente não tem tempo? Porque a gente bota
em segundo plano. Já percebeu como a gente bota o prazer em segundo plano? A gente tem tempo para fazer o suco verde do detox. A gente tem tempo para tanta coisa, fazer o skincare. Agora você não tem tempo para cuidar do teu prazer, do teu templo sagrado, que é o teu corpo, né? E o nosso órgão sexual, que no Tantra é chamado de yoni, que a tradução do sânscrito é portal sagrado. Então, você não tem tempo para cuidar desse portal sagrado, desse portal do qual sai um prazer tão grande que, se você aprende a alquimizar essa energia, você empodera várias áreas da tua vida. Para isso a gente não tem tempo. Então eu acho que começa com uma mudança de mindset, sabe? Uma mudança de paradigmas que a gente tem que fazer, que é priorizar o nosso prazer, priorizar o nosso autocuidado sexual. Mas né? Como é difícil isso para a mulher também, Muito. né? Porque a gente tem que tirar uma chave. Então, mas a gente foi criada, não foi para sentir prazer sozinha. A gente tem que ter o parceiro, tem que ter a parceira que seja, né? Para você poder se permitir o prazer. Porque sozinha você não pode. Ou fecha a perna, menina, tira a mão daí. Ou rapidinho, ou bota um vibradorzinho ali, o sugador, que hoje só se fala no sugador. As mulheres amam aquele vibrador que suga. Então, bota ali um rapidinho. Ai, deixa eu ter um orgasminho rápido. Gente, eu falo, não tem orgasmo rápido. Eu sei que a gente tem essa crença porque talvez por uma fase da vida a gente não conseguia ter orgasmo, a gente foi descobrindo, nem todas as mulheres têm orgasmos, todas podem ter, mas muitas ainda não descobriram um caminho para ter orgasmo. Eu já vi, assim, centenas de primeiros orgasmos em cursos meus. Centenas ao longo de todos esses anos. Ou seja, você mudou a vida dessa mulher. Nossa, é lindo, emocionante, né? Ela chora, eu choro, a menina que tá do lado chora, todo mundo chora. É lindo você ver uma mulher que achava que tinha algum problema. Isso é bom para quem tá vendo também, porque às vezes as pessoas que não têm orgasmos, elas falam, não, eu devo ter algum problema. Não, você não tá tendo problema, não estão tocando direito em você. Você não tá tocando direito em você, porque você não aprendeu, e você não é culpada, você não foi incentivada a se descobrir. Então a culpa não é você, mas a culpada não é você, é essa sociedade, só que a gente tem a ferramenta para ir contra isso. Só que geralmente as pessoas não priorizam, né? Ou ficam num casamento 5 anos, não... Tem mulheres que chegam até mim às vezes, olha, eu tô casada há 5 anos, eu nunca tive orgasmo com meu parceiro. Mas você viu esse filme Baby Girl? Eu acabei de lembrar. Com a Nicole Kidman. É um filme que... Ai, spoiler, gente, da primeira cena. Tapa os ouvidos, se você não viu. Que ela começa... Eu acho genial esse início, porque mostra, gente, uma realidade pra muita gente. Ela começa... O filme começa ela transando com o marido, o Antônio Bandeiras, por sinal, o marido. Ela transando com o marido. E... supostamente ele tem um orgasmo e ela também. Daí eles ficam ali, ele meio que dorme e tal. Ela sai, vai para uma salinha ao lado, abre, acessa uma pornografia e vê uma cena que não tinha nada a ver com a que ela estava vivendo, uma cena meio um pouco mais violenta, mais abusiva, que era o que estava ela. Ela vê e goza se masturbando com aquilo, ou seja, ela tinha fingido um orgasmo e ela... Então, onde é que está o lugar, é isso que eu questiono, onde está o lugar do prazer da mulher? Onde é que a gente bota o nosso prazer? A gente tem medo? A gente tem vergonha? Quais são os nossos desejos? Muitas vezes nem chega no consciente. Porque a mulher está tão acostumada a servir. E aí entra uma coisa do fetiche, que ainda é mais profundo. Porque se ela não se permite, às vezes, nem falar o que ela tem vontade, imagina assumir determinados fetiches que podem dar prazer para ela. Total, a mulher tem muita dificuldade. Uma vez eu li um livro... muito interessante que falava do Daniel Bergner, acho que era o escritor, ele é um escritor do New York Times, que ele contou nesse livro que, entre outras coisas, ele contou uma experiência que foi feita. Uma sexóloga fez uma experiência com várias mulheres. Daí botaram na frente de cada mulher, passavam várias cenas. Então, assim, sei lá, 2 mulheres transando, 2 homens transando, um homem e uma mulher transando, uma mulher se masturbando, tudo, né? Uma cena mais violenta, de abuso, outra cena mais romântica, né, beijo, romance, tudo. E botaram algo, inseriram nela para medir a excitação. Então, algo que media com muita precisão, olha que interessante, com muita precisão o nível de excitação que ela tinha. Então, não tinha como negar, né? Ok, passou, perguntaram para essas mulheres depois, o que você sentiu nessa cena? O que você sentiu nessa? O que você sentiu? Várias vezes não batia, ela não conseguia nem levar pro consciente dela, por exemplo, que ela se excitava com 2 mulheres transando, ou com uma cena que tinha uma pegada mais violenta, ou qualquer coisa. Tinha coisas que ela não conseguia trazer para o consciente, mas o corpo dela reagiu.
Então, olha que interessante, a gente tem essa obrigação, gente, histórica, de interromper esse processo. A gente tem que investigar qual é o nosso tesão, qual é o nosso prazer. E aí, só se conhecendo mesmo. Só. E você, no seu curso, o curso da Carol se chama I Love My Pussy. Mas vocês já perceberam que vai muito além, simplesmente, da Pussy. Tem muito mais coisa envolvida. E você tem como... Pode tirar. E você tem como base o tântrico, né? Para ensinar essas mulheres o autoconhecimento. Mas você tem um método tântrico seu. Como é que é esse método seu? Então, assim, eu tenho o I Love My Pussy, Ai, desculpa, gente, estava tirando a jaqueta aqui. Deu calor esse papo de sexo, né? E daí, eu vim de alcinha. Estamos de alcinha. Não, a Anny já arrasou, já veio preparada. Já vinha assim de alcinha. Adoro. Mas assim, eu tenho o I Love My Pussy, que é um curso, uma imersão de um dia só para mulheres. Tem também online, que é o Yoni Power. Só para situar as pessoas que não conhecem o meu trabalho, né? O Yoni Power é o equivalente online. E eu tenho retiros que eu dou, e que são para homens, mulheres, casais, não casais, todos os seres, né? São bem-vindos. Então, mas falando do I Love My Pussy e do meu método em geral. No meu método, o que é? Eu uno muito o que funcionou do Tantra para mim, diante da minha jornada. Uno também com a minha pesquisa sobre sexualidade, que ela vem lá de trás. Eu estava assim, 2005, eu me formei em filosofia e o meu TCC, meu trabalho de conclusão, ele foi a sexualidade como afirmação de vida. Olha que interessante. Eu não conheci o Tantra e olha que coisa tântrica. A sexualidade como afirmação de vida é muito tântrico. Ou seja, tinha sementinha do que viria, né? Do que eu viria a ser. No final das contas, gente, tudo é sobre transar. Tá todo mundo buscando prazer, tentando dar prazer. Porque no final é isso. A gente trabalha para isso, a gente se alimenta para isso, a gente quer estar bonito para isso. Tudo acaba no sexo. E sabe o que as pessoas, e o que as pessoas não veem, às vezes, é que assim, para você levantar de manhã e ter tesão de vida, você tem que estar com a tua libido, com a tua energia sexual em dia. Total. Só que a gente está acostumada a ver só como sexo com o outro. Na verdade, é uma energia extremamente potente, né? Então, sexualidade como afirmação de vida. Isso é energia de vida. Pensa assim, quando a gente tem um orgasmo muito maravilhoso. Você não sai assim, dura muito mais do que o orgasmo em si, né? A gente vai na padaria, eu brinco que a gente vai na padaria de pijama e se achando linda e todo mundo nos acha linda, sabe? Assim, tipo, todas as cabeladas falam, nossa, eu tô emanando aquela energia. Então, assim, gente, a energia sexual é muito importante. Então, voltando pro método, eu, desde aquela época, então, desde lá eu pesquisei muitas coisas na sexualidade. Eu já pesquisei o universo dos resorts libertinos nudistas, por exemplo, na Jamaica. Eu ia e pesquisava aquilo, não só para escrever, mas para vivenciar aquilo. Então, resorts libertinos da Jamaica, em Cancún, já pesquisei no México e em Los Angeles o universo das dominatrix, das dominadoras, né, do BDSM, né, sadomasoquismo, já pesquisei tanta coisa, o universo pornô, né, gente, inacreditável que eu já pesquisei na vida disso, né, então eu tenho um panorama sobre as possibilidades da sexualidade, eu tenho um panorama muito amplo, e o Tantra, quando ele chegou, ele entrou já nesse terreno de muita pesquisa, né, e muita vivência, muita pesquisa. Então ele entrou e foi impressionante. Ele me mostrou o que é o poder do corpo. Mas então eu trago muito isso também. Nas minhas mentorias também eu trago isso, assim, de trazer uma consciência que vai além do Tantra, né? O Tantra como porta de entrada para esse empoderamento no corpo. E eu trago nos meus retiros muito também tudo que eu já vivi no Tantra e que eu sinto que deu certo, coisas também que eu criei, que eu trago, que eu sinto união de coisas do yoga com coisas do Tantra. Então é um grande caldeirão de tudo que eu vivi. E você está falando que uma das coisas que você estudou ao longo da sua trajetória foi a coisa do pornô. O quanto o pornô atrapalha nessa coisa, ou beneficia, eu quero uma opinião sua, não sei, o quanto o pornô é bom ou é ruim para esse autoconhecimento, para a conexão de verdade com a pessoa. Sim. Eu sou muito contra, de modo geral, o pornô, porque eu vejo muitas pessoas com vício no pornô. Chegam até mim muitas pessoas viciadas em pornô. Homens e mulheres, não é só homens, mais homens, mas mulheres também, né? Então, eu sou muito contra, porque ele fica muito mental e a pessoa fica com dificuldade de trazer essa coisa psicogênica para
para relação a dois, para materialidade, né? Então eu acho que e geralmente o pornô mainstream, pelo menos o pornô que as pessoas acessam com mais facilidade, gratuitamente, que qualquer pessoa tem acesso, geralmente esse é um pornô que é muito violento com a mulher. A mulher, ela não é colocada como protagonista, a mulher é colocada como um ser que está ali, um buraco que você simplesmente mete, né? Geralmente é algo violento. É muito oposto. Quando vem o Tantra, entra em choque muito com essa deseducação do pornô. Então eu vejo muita gente deseducada pelo pornô. Daí a pessoa vai falar, o sexo tá ruim e tal. Eu falei, qual é a tua relação com o pornô? Geralmente quando o sexo tá muito ruim, a tua relação com o pornô é de vício. Entende? Então eu sou muito contra. Quando que eu sou a favor de buscar alguma espécie de ajuda do erotismo? Eu sou muito fã do erotismo. Livros eróticos, por exemplo, né? Você vai ler uma Anaïs Nin, por exemplo, que é uma escritora erótica maravilhosa. Ela, Henry Miller, enfim. Tem certas ajudas que eu acho que a gente pode ter para trazer essa energia no nosso primeiro chakra, né? Mas, às vezes, quando a pessoa não sabe qual é o seu prazer, eu recomendo que ela procure, e é polêmico isso que eu vou dizer, eu sou contra o pornô, mas eu recomendo que ela busque o pornô, não pornô mainstream, outros pornôs, né? Que ela busque, porque às vezes ela vê, para ela descobrir o que ela gosta. De repente ela tem dificuldade, o que eu gosto? Eu ouço muito de mulher isso. Eu não sei, não, tá bom assim, né? Como, sei lá, meu marido faz, minha parceira faz, meu parceiro faz. Então, ela não sabe o que ela quer. Geralmente, mulheres muito jovens, de 20 e poucos anos, 20 e pouquinhos, elas não sabem, às vezes, o que elas querem. Elas estão muito acostumadas a trocar, a ser o que o outro, né, deseja. E daí, eu recomendo que ela busque livros eróticos, filmes eróticos, para que ela comece a entender, isso me toca, isso eu sinto no meu corpo, isso eu não sinto no meu corpo, isso eu sinto no meu corpo. Talvez ela descubra fetiches. Sim. Por exemplo, que ela não conseguiria saber que ela gosta. Mas se ela vê, ela vai saber. Então, quando a pessoa não sabe o que ela gosta, eu recomendo que ela busque tudo. Para entender o que bate para ela, né? Agora, conseguir essa conexão, Carol, num momento social em que tudo está tão raso, né? As relações estão rasas, as conexões estão rasas, e você fala de uma coisa muito profunda, né? Sim. O quão difícil é isso para homens e mulheres? Você percebe que tá mais difícil essa conexão? Difícil aprofundar? Sim, eu acho que as pessoas estão... É meio paradoxal, porque ao mesmo tempo que elas estão querendo, elas não conseguem. Tá entendendo? Então, porque não estão disponíveis. Todo mundo reclama. Também. Todo mundo reclama, eu queria mais vínculo, eu queria me aprofundar nessa relação, eu queria pessoas disponíveis, eu queria pessoas vulneráveis, que não tá no joguinho. Daí eu pergunto pra ela, você tá vulnerável? Você não tá no joguinho? Né? Tá todo mundo com muito medo de amar. Eu acho que a gente vive uma sociedade que sim, as relações estão mais superficiais e todo mundo tá com muito medo de amar. Então reclamam do outro, mas não olham muito para si, né? Você tá se colocando disponível, você tá se colocando vulnerável, ou você tá no registro do medo. Talvez o outro esteja no registro do medo. Outra coisa que o Tantra ajuda, abrir o coração, gente, para amar, perder o medo de se expor, perder o medo da vulnerabilidade. Por isso essas meditações são importantes, né? Ter coragem de quebrar a cara. Total! Vamos quebrar a cara, né? Amar, se jogar, mostrar como tá com a alma na cara, coração aberto, eu sou assim. Então, como o Tantra pode ajudar em tudo isso? Para começar, te ajudar na tua autoestima, porque para você falar, gente, vou quebrar a cara, você tem que tomar uma autoestima boa. Sim. Senão você vai ficar com medo. Você vai estar medindo o teu valor pela validação do outro. Validação ou invalidação do outro, né? O outro tem que te validar. Sim. Então, se você tá alicerçada na tua potência, né? Você, tranquilo, o outro vai falar alguma coisa pra você, que pena, a gente não tá dando match, ok, eu vou dar com outra pessoa, né? E tá tudo certo. Só que se a gente não tá, a gente fica dependente desse olhar. Então o Tantra, ele trabalha muito na autoestima, né? Ele te coloca no estado de vulnerabilidade e contato com o teu corpo, que você se empoderando no corpo, você trazendo esse poder pro corpo, isso afeta diretamente o teu mental, o teu emocional, né? Você fica mais segura. O que eu mais vejo das mulheres que saem, às vezes, dos meus cursos é assim, nossa, a sensação que eu tenho é que eu posso sair e dominar o mundo, sabe? Metaforicamente falando. Elas saem assim... Gente, elas acabam relações tóxicas. Várias vezes. Eu já vi gente acabando relação tóxica, saindo de uma relação que não estava conseguindo, né? Aprendendo a parar a relação sexual no meio, se não tá legal. Aprendendo a dizer o que gosta.
aquele medo que as pessoas têm de desagradar, de dizer o que gosta, aprendendo a dizer o que gosta. Então, você vai se fortalecendo como mulher. A gente vive muito, eu tenho várias amigas que, não, só relação, sexo casual, né, gente, também tá super na moda. Não, é sexo só, vou lá, transo e dia seguinte... Nem ligo no dia seguinte. Nem ligo no dia seguinte, né? O quanto essa conexão faz mal para a mulher e para o homem também, porque acho que a gente carrega a energia do outro, né? Essa energia sexual do outro, a gente carrega com a gente. E se não tem uma conexão de fato, isso pode atrapalhar emocionalmente, espiritualmente, ou sei lá, como que isso reage no nosso corpo? Sim. Eu acho que duas coisas aí. Primeiro, é interessante a gente pensar, né, que as pessoas, às vezes, as mulheres vão pro registro, do sexo casual, eu quero transar com muita gente, não, eu quero viver minha liberdade. E eu chamo isso, às vezes, que... Às vezes você quer isso, mas às vezes você tá apenas na jaula da mulher contemporânea, que eu falo, que é liberdade ser igual a fazer de tudo, estar sempre disponível. Liberdade não é isso. Liberdade pode ser isso para uma. Para outra, liberdade pode ser: não quero transar muito, não me sinto bem, preciso criar vínculo, sim, preciso do romance. Então, assim, liberdade, já que a gente pode tudo, o que você quer? Isso é liberdade, né? O que você quer realmente? Então, a gente tem que se perguntar sempre se a gente não tá nessa jaula da mulher contemporânea, né? Que é a liberdade igual a ter que fazer de tudo, ter que estar disponível, não precisar de vínculo, né? E às vezes você precisa. Eu, na minha vida, eu descobri isso. Eu, na minha vida, tinha uma época que eu falava, não, eu sou livre, e eu vivia muito a minha liberdade de uma forma um pouco impositiva, meio que comprando a liberdade patriarcal. E daí, de repente, a gente mimetizando um pouco, né, o universo masculino até então, é um pouco confuso. E, de repente, eu percebi na minha vida, foi uma grande virada de chave, percebi cedo na minha vida isso, eu percebi, não, gente, eu preciso de um certo vínculo, eu preciso de uma certa construção. E daí eu comecei a respeitar meu corpo. Não, eu sou assim. Ponto. Se isso não é liberdade para você, para mim é, né? Então, cada uma tem sua liberdade. Mas aí, falando sobre trocar energia, né? Sim. Eu cuido muito da energia, eu como tântrica, cuido muito com quem eu troco energia. No momento estou casada, mas, enfim, sou tântrica há muito tempo, mesmo antes de ser casada. Então, eu cuidava muito com quem eu trocava energia, né? Porque fica muito energia no outro em você e, com certeza, isso mexe na tua energia. Por isso que eu sou muito a favor de ensinar os rituais tântricos, a automassagem tântrica, algo que eu chamo do ritual de autorização do prazer feminino, que é um ritual de autocuidado tântrico que você pode fazer diariamente ou não, mas que vai te fortalecendo e vai cada vez expandindo mais a tua capacidade orgástica, e leia esse orgasmo como essa reza que é no Tantra, né? E como esse instrumento de empoderamento do corpo, também como um grande prazer. Então, eu acho que quanto mais você se empodera nesse lugar, menos necessidade você tem de simplesmente, tô carente, vou transar. Não, calma, tá carente? Traz o ritual. Ainda quero transar, então tá, vai. Mas traz o teu ritual. A gente pode suprir a nossa própria carência. Muito sexo ruim que a gente já teve por aí, a gente podia ter evitado se tivesse feito, sabe? Um ritual tântrico, você com você mesma, né? Comer um chocolate, delícia depois, tá tudo certo. Evitava o sexo ruim que você ia ter só por ter. E nem cura carência, às vezes, um sexo que não é... Não cura, a gente sabe que não cura. Então, né? Não então, cura. Acho que salva a gente nesse momento. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Isso tudo aí, tem que fazer seu curso para aprender? Ou você dá algumas dicas, por exemplo, nas redes sociais, no Instagram? Eu dou bastante. Recomendo fazer meu curso, claro, porque ali eu aprofundo, né? Muito. Ali eu, dou todo ouro ali, né? Que eu entrego, todo tesouro, né? Do que eu aprendi, eu entrego para as pessoas, e eu entrego muito, né? Não é meus cursos, eles são profundos. É muita coisa, tanto os cursos online quanto os cursos presenciais. E as mentorias também. Porém, eu já dou muita coisa, gente, no Instagram, muito, no YouTube, tem muitos vídeos no YouTube, a maior parte deles tem trechos no meu Instagram, então eu dou muita coisa online, né? Muito, muito. Inclusive, esse toque sutil que eu gosto muito de fazer é uma coisa que, com certeza, tem algum vídeo no YouTube que eu tô falando, o ritual de autocuidado, e tem muita coisa gratuita, porque eu gosto também de contemplar quem não pode pagar meus cursos. Sim. E daí eu gosto de dar gratuitamente também. Você dá também gratuitamente? Eu dou muito. Os cursos? Não, fora as bolsas que eu dou também, tudo, mas eu dou muito, né, no YouTube e no Instagram, se a pessoa vê todos os meus vídeos, nossa, ela aprende muito.
Já salvou algum casamento? Vários, né? Centenas de casamentos que chegaram assim, é a nossa última chance última tentativa. Porque a gente vai perdendo essa conexão às vezes, né, no casamento. É a vida agitada, são os filhos, você não tem tempo para você, muito menos para o outro. E aí você se cobra isso, você se cobra esse tempo para você se cobra o tempo de qualidade com outra pessoa. Nessas situações, o tântrico pode realmente ajudar e salvar um casamento. Totalmente, porque pensa assim, que a gente adquire esses olhos mais acostumados com o outro, né? E a correria do dia a dia, imagina, dividindo conta, e não sei o quê, e as pessoas que têm filho, as pessoas que estão... Tudo é uma correria da vida, do dia a dia, trabalho, todo mundo trabalhando, com aquele registro da overprodutividade, que é essa coisa tão violenta que tem na nossa sociedade, que daria um podcast só disso, assim, né, se a gente fosse falar. Então, assim, você perde a conexão, você se acostuma com o outro, de uma forma que tira o erotismo. Daí o que acontece? O Tantra faz você olhar com outro olhar para o outro. Então é como se você adquirisse novos olhos, uma nova lente que você traz. E a gente se vulnerabiliza diante do outro. Então muitos casais primeira coisa que eu falo vamos ficar vários minutos olhando um nos olhos do outro. Eles começam a chorar. Fazia muito tempo que eles não ficavam vários minutos olhando nos olhos do outro. E quando você fica muito tempo olhando, isso é uma prática do Tantra que se chama Tratak, que é você ficar olhando fixamente nos olhos do outro. Você se desnuda. Começa a vir a tua vulnerabilidade, você se sente vista, o outro se sente visto. Então você pensa, quanto tempo eu não sou vista pelo meu parceiro ou parceira? Quanto tempo eu não sou vista? Há quanto tempo eu não vejo, né? E daí você vê o outro chorar, o outro desabar numa vulnerabilidade, faz você amar mais o outro ainda. E há quanto tempo você não viu o outro chorar? Sabe assim? É muito bonito. A gente vai se armando, e claro, né? A sexualidade... Desculpa te interromper, mas vai pra sexualidade, pros toques tântricos, óbvio, né? Isso. Culmina nisso, mas eu tô dizendo o início já é muito potente. Vamos olhar. A gente vai se armando muito, né, ao longo do relacionamento, com o dia a dia, né? Totalmente. Faz a gente chegar nesse lugar. Totalmente. Você acha que nesse processo todo de autoconhecimento, do sexo e tudo mais, a mulher está mais na frente, apesar de toda a repressão que ela viveu, que ela sofreu? De repente, ela saiu numa disparada, falou, agora é o meu momento, agora eu preciso me conhecer, esse autoconhecimento, o sexo é prioridade na minha vida agora. Nossa, arrasou nessa observação. Sim, eu nem tinha pensado nisso, mas sim. É isso, ela está muito mais na frente, porque ela buscou muito, né? Ela busca muito autoconhecimento. A maior parte Tem alguns retiros meus que é homem e mulher igual, mas a maior parte é mais mulher. E se a gente começa a ver tudo de autoconhecimento, todos os cursos de autoconhecimento, tal, tântricos ou não, tem mais mulher. Então a mulher, ela busca mais. Busca mais, ela acaba indo na frente. Para o homem, ele tem mais facilidade, talvez, de se conectar com essa coisa sexual, rápida e talvez eficiente, né? Que a mulher ele conhece mais o corpo dele. Ele conhece mais o corpo. Qual é a maior dificuldade para o homem, você acha, de conexão? Não é com a questão sexual. Eu acho que é sentimento, algum outro lugar que desfocar do órgão genital. O prazer dele é muito focado no órgão dele e faz com que ele tenha orgasmos rápidos. Muitos homens têm ejaculação precoce por isso, porque é muito focado, né? E o jeito que ele se toca é um jeito muito linear. Começa já aí, né? O jeito que ele se toca. No Tantra, o homem e a mulher, eles aprendem a se tocar de um jeito diferente, que vai contra essa linearidade do prazer. Então traz o prazer mais em ondas, assim, que faz com que o prazer se espalhe pelo corpo todo e não fique centrado só no órgão sexual. Isso muda a vida do homem. Ele aprender a espalhar o prazer e aprender a não se cobrar. E a mulher também, né? Todo mundo sai do registro da performance e pro registro da vulnerabilidade, da presença, e se tocar de um jeito diferente e aprender a trocar com o outro num registro da presença. Tipo, o que essa troca vai trazer pra mim? Não já ir com o script na cabeça, sabe? Ou achando que tem que performar algo. A gente vem de um processo de repressão muito grande da mulher. De repente estamos nos descobrindo prazer sexual, prazer da vida. E aí, de repente, vem uma outra geração. Uma geração Z que tem medo de se conectar. Que não tem o sexo como prioridade. Você percebe isso? Você falou que teve uma menina de 24 anos. Eu não sei se 24 anos já pode ser considerada geração Z, talvez não. Mas uma geração mais nova aí que está chegando nesse momento, entrando na idade sexual e que tem medo
e que não tem como prioridade, eles buscam outras conexões, que não é a sexual. Que pena, né, Carol? Eu acho uma pena, mas sabe o que é louco que eu vou te dizer? A gente acha que muda muita coisa, mas as meninas na faixa dos 20, pouquinhos, 20, né? Ali, eu sinto nelas, que loucura, confusões parecidas com as que eu sentia. Olha que louco. Ainda o registro da performance, ainda o registro de querer agradar. Eu acho que a coisa mais difícil de tirar da mulher é isso. Tá cravada no ar que a gente respira desse patriarcado, gente. Parece, meu Deus, como é difícil de tirar a necessidade da mulher agradar sexualmente. Eu vejo em todas as idades isso. É o que eu mais tento tirar da mulher. Claro que a gente quer querer agradar a pessoa que a gente tá, a pessoa que a gente ama, mas não é disso que eu tô falando. Tô falando de passar por cima dos desejos. Muitas vezes nem sabe qual é o desejo, mas quando sabe, passa por cima dos seus desejos para agradar. Muitas mulheres fingem orgasmo ainda. Isso me espanta. Eu acho grave. A essa altura do conhecimento que a gente tem, fingir orgasmo, você pode dizer que você não teve, vamos então entender na relação como que vai ter. Agora ainda finge orgasmo, ou seja, está muito arraigado nas mulheres esse lugar servil. É uma pena, acho uma pena. E aí, enquanto a mulher estiver fingindo, o cara vai estar achando que tá balando, Total. tá arrasando, e aí não vai pra lugar nenhum, né? Porque fica o cara se achando bonitão, que tá arrasando no sexo, e a mulher tá insatisfeita. Total. E vai pra um lugar ruim, não tem como ir pra um lugar bom isso. Totalmente. É tipo o que eu falo, você vai fingir o orgasmo, vai estragar o homem pra próxima, pra amiga que vai vir depois, sabe? Não dá, é meio que uma bola de neve. E eu vejo muito assim, uma questão bem específica, orgasmo com penetração. 90 e tantos % das mulheres não tem orgasmo só com penetração, ela precisa de um estímulo externo no clitóris, que é onde está o maior prazer. E mesmo assim, a gente vive numa sociedade tão patriarcal e falocêntrica que várias mulheres se cobram e acham que não estão completas porque não tem orgasmo com penetração. Geralmente é porque o homem, o que ele fala? Mas todas tiveram orgasmo comigo. Mentira, bonitão. Deixa eu falar a verdade. Mentira. Elas estavam fingindo. Várias, uma que outra não, claro, mas várias deviam estar fingindo. E daí o que ele faz? Ele acaba botando culpa na mulher. A mulher se sente inadequada, porque ela fala, todas tiveram menos eu. E daí ela vai procurar ajuda. E daí eu falo, amiga, você... tá tudo certo. Ela tá gozando com sexo oral, ela tá gozando com estímulo no clitóris, ela tá gozando penetração, estimulando o clitóris junto. Eu digo, estimula o teu clitóris enquanto você tá sendo penetrada. É um dos orgasmos mais incríveis, você tá tendo o prazer da penetração e a potência também do estímulo no clitóris. Isso é uma coisa que eu já digo, assim, direto. Então, gente, a gente tem que rever, entender a sexualidade. O jeito que você goza não é errado. Eu só gosto de tal jeito. Não é errado, é o jeito que você é. Mas aí você falou uma coisa, você tocou num ponto que eu acho bem importante a gente falar, porque o homem sempre se acha suficientemente poderoso para dar prazer para a mulher. Se a mulher não sente prazer, ela é culpada, ela que está errada. E muitas vezes você falar de usar um vibrador ou qualquer coisa do tipo para você sentir prazer, o homem se sente, fala, peraí, mas como assim? Eu não sou suficiente para você? Você não acha que... Você acha realmente que precisa? Não tem isso também. Aí fica o medo da mulher falar do que ela tem vontade, porque, como você falou, mais de 90% das mulheres precisam de um aparelhinho, de um vibrador, ou de um dedinho que seja para sentir prazer. Junto, né? Como é que fala para ele, olha, tá tudo bem com você, mas eu preciso de algo a mais? Sim, eu acho que a primeira... E tá tudo bem comigo também, né? Sim. Eu acho que muitas vezes elas têm medo de trazer algum sextoy, alguma coisa, algum vibrador, ou medo de falar alguma coisa, justamente por medo de desagradar, né? E os homens, às vezes, podem se sentir incomodados. Felizmente, eu acho que os homens estão se sentindo cada vez menos incomodados, então acho que isso está mudando, mas ainda tem. E daí, eu acho que o homem tem que entender que o vibrador, um dedinho, ou qualquer outra coisa que vai trazer mais prazer para a mulher, é um aliado. É um aliado ali, né? Às vezes, inclusive, traz a gente vai entendendo, né, como entrar mais em sintonia, falando, digamos, né, do sexo homem e mulher, por exemplo. A gente vai entendendo como entrar mais em sintonia. Às vezes o vibrador vem
para trazer uma maior sintonia, um maior pico de prazer, no momento que ele está num pico de prazer, a gente vai usando de forma inteligente aquilo, né? É um aliado, coisa boa ver a mulher ter orgasmo, a mulher gozar muito, é o objetivo de todo homem, né? Ele vai estar arrasando também, né? Quanto mais prazer ela tiver naquela relação, ela vai sair falando, meu Deus, que sexo incrível que eu tive, né? Agora, se ela não gozar, vai ter sido uma experiência ruim. E ele vai ficar insistindo que não, eu não quero permitir um vibrador ou permitir algo, ela se tocar, né? Então eu acho que a gente tem que abrir nossa cabeça. Sexo é terreno livre, gente. Vamos explorar tudo que a gente pode. Gente, esse papo de boteco aqui tá muito bom, não tá bom? Ótimo! Esse é aquele típico papo de boteco que dá vontade de chamar todas as amigas e falar, me conta mais, eu quero saber um pouquinho mais. Mas como é que faz isso? Como é que faz aquilo? É infinito, né? É infinito. Você quer saber como faz mais aquilo ou isso? Acha a Carol nas redes sociais. Me chama. E no YouTube, faz o curso dela, online ou presencial, que você vai aprender um monte de coisa. Total, gente. Carol, vai ter um retiro em breve, né? Agora, do dia 1º de maio até o dia 4 de maio, na Chapada dos Veadeiros, que é um lugar mágico. Me mudei pra Chapada há uns 3 anos e meio larguei o Rio de Janeiro, que é onde eu tava. Fui pra lá. E é um lugar muito mágico, né? Em meio às cachoeiras, tudo. Então, dia 1º e dia 4 de maio vai ter esse retiro para homens, mulheres, casais, não casais. Ó, para quem quer salvar o casamento, aí é uma boa. Olha aí, ó, tá precisando salvar o casamento? Temos aqui Carol Teixeira para salvar seu casamento. Mas é verdade, acho que essa conexão que muitas vezes a gente perde, né, ao longo da vida com o marido e tal, o Tantra resgata essa conexão de lua de mel. Sim. Carol, estamos no Dane-se. E eu queria te perguntar qual foi o seu maior dane-se da vida? Pra que eu mandei um dane-se? Você fala, nossa, esse dane-se foi bem dado e não me arrependo. Eu mandei um dane-se. Eu acho que isso foi um dane-se. Largar a vida na cidade grande e me jogar pro mato, esse foi um dane-se. Foi um... Mega dane-se. Foi o melhor da minha vida. E no seu caso, trabalhando com o que você trabalha, deu pra conciliar bem. Porque você faz retiros lá, aliás, que é um lugar incrível, a Chapada, né? Para também fazer essa conexão, não só sexual, mas espiritual, de alma, e com a natureza toda em volta, realmente é um lugar mas eu não dou especial. retiro solar, né? Por exemplo, né, dei esse final de semana o I Love My Pulse em São Paulo, a gente está em São Paulo, dei aqui. Quando eu tenho que dar curso, eu viajo e trabalho muito online, com as minhas mentorias online também, então eu dou muito online e me nutro de tudo que eu preciso para continuar tá com a energia em cima como eu preciso, expandida, para conduzir as pessoas nesse caminho. Não adianta eu estar no meio da loucura da cidade e querer dar o que eu não tenho. Eu tenho que estar nutrida para transbordar. Sim. Então, a Chapada, ela me nutre. Eu tenho uma vida muitas pessoas que vão para lá do mundo inteiro, são pessoas do mundo inteiro que vão buscando a espiritualidade, o autoconhecimento. Então, a gente acaba tendo contato com muita gente interessante também, assim, e me nutro muito. Muito bem. Olha só, se você acha que você tem uma amiga, alguém da sua família que está precisando ouvir o que a Carol falou hoje, já manda esse episódio para ela, já manda até no grupo da família, manda pro seu marido, quem sabe, ele não está precisando ouvir também algumas coisas. Já deixa seu like aqui, seu comentário, quero saber o que você achou desse episódio de hoje. Já se inscreve no canal também. Carol, muito obrigada. Obrigada, eu queria conversar mais com você. Eu também, gente, dá vontade de não parar. Dá vontade de fazer 2, 3 episódios com a Carol. Te espero num curso meu, eu quero fazer. Quem sabe no retiro. Eu fiquei com vontade de fazer o retiro da Carol. Vou juntar umas amigas, a gente vai pra Chapada, vai todo mundo se adorar. Gente, muito bom. Vocês também aí, equipe. Levar todo mundo do Dane-se. Todo mundo lançar o Mega Dane-se. Gente, obrigada, Carol. Obrigada mesmo. Adorei o papo. Beijo, gente. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê de novo amanhã, quarta-feira, tá? 8 da noite aqui no YouTube e também no Spotify. Beijo.